Olá. A administração de alguns estados brasileiros pode estar comprometida caso o Congresso Nacional não se manifeste sobre novas regras para a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador Randolfo Rodrigues. Senador, a situação é alarmante, mas ela é bem técnica, né? Então, queria ver se nessa entrevista a gente conseguia ser assim bem didático mesmo com o que está acontecendo. Nós temos esse fundo cujo objetivo maior é diminuir a diferença entre os estados, não é isso? Perfeito. Na verdade é o seguinte, o Fundo de Participação dos Estados é o principal instrumento do Pacto Federativo. Nós vivemos em uma federação e estabelecemos um pacto quando nos constituímos em federação. Certo. A federação tem um princípio, os estados mais ricos, a União promove a unidade dos estados, favorecendo, criando algumas prerrogativas para os estados mais pobres em relação aos estados mais ricos. E esse mecanismo é justamente o Fundo de Participação dos Estados. Qual é o princípio do FPE? Estados têm arrecadação própria de ICMS, arrecadação própria maior, tem FPE menor. Estados que têm arrecadação própria menor, têm FPE maior. Este é o princípio do FPE. O FPE é o principal instrumento do Pacto Federativo. No entanto, as regras para distribuição desse recurso entre os estados têm que ser mudadas por uma ordem do Supremo Tribunal Federal, não é isso? O que ocorre é que a atual regra de partilha e distribuição dos recursos é movimentada pela Lei Complementar 62 de 1989. O artigo 2º dessa lei, que define os critérios da atual partilha, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, em decisão de fevereiro de 2010. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo para que o Congresso Nacional resolva essa partilha. O prazo de 36 meses. Desses 36 meses já foram 19. E nós não apreciamos nenhum dos projetos de lei que tramitam no Senado e na Câmara sobre a nova partilha do FPE. E aí entra uma questão, vamos dizer assim, o Congresso Nacional é muito sensível a esse tipo de questão de distribuição de recursos entre os entes federativos, né? A gente vê que a própria reforma tributária tem uma dificuldade de andar. A gente está vendo essa questão da distribuição de royalties. Toda vez que um ente federativo tem que abrir mão de recurso para outro, há sempre uma paralisação dessa decisão, não é isso? Exatamente. Neste caso específico, a omissão do Congresso Nacional já será uma decisão em prejuízo dos estados. Ou seja, nesse caso, não há possibilidade do Congresso Nacional brasileiro dormir em relação a esse tema. Por uma razão, o Supremo Tribunal Federal decretou que a atual partilha ela é inconstitucional e deu um prazo. Se até dezembro de 2012 o Congresso Nacional não legislar sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal suspende a atual partilha do FPE. Sabe o que significa? Para o meu estado, por exemplo, do Amapá, 70% dos recursos do Amapá são recursos da partilha do FPE. Fica inviabilizada a administração do estado. A Amazônia, o que ocorrerá concretamente é o seguinte: os governadores da Amazônia podem vir com a chave dos estados aqui e entregar ao presidente da República. Porque suspenso a atual partilha de recursos do FPE desses estados, não tem condição nenhuma de continuar a administração pública no Amapá, em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. E o que é que está tramitando no Congresso? O que é que temos de sugestão para que essa distribuição de recursos seja feita de uma maneira mais aprimorada, vamos dizer assim, mais constitucional, inclusive? Temos dois projetos. Um PLS de autoria, um PLC de autoria da senadora Vanessa Graziotin e um PLS de nossa autoria junto com o senador Romero Jucá. PLS 289, de 2011. Ambos estão na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e deve seguir de Desenvolvimento Regional e Turismo para a Comissão de Assuntos Econômicos. O que estamos fazendo? Eu estarei indo com o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator dessa decisão. Vamos convidar o ministro Gilmar Mendes e outros especialistas do tema, junto com o secretário do Tesouro Nacional, para uma audiência conjunta da CAI e da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Uma audiência conjunta sobre os PLS que aqui existem. E vamos, assim, é necessário, urgente, a tramitação imediata desse PLS.